Olá pessoal, eu sou a professora Emanuela, vou ficar com vocês na disciplina de Educação Especial e Inclusiva. É uma disciplina dividida em 3 unidades, nas quais a gente vai trabalhar conceito, histórico, as políticas e diretrizes da educação inclusiva, além das práticas educacionais da educação inclusiva em outros espaços, na interface com o ensino regular, na interface com a formação de professores e, além disso, falar de atividades didáticos pedagógicas na educação inclusiva. Além disso, nós também vamos abordar o AEE, o Atendimento Educacional Especializado, que surge na educação inclusiva como um apoio às atividades didático-pedagógicas. Na aula de hoje, particularmente, nós vamos analisar o período histórico da educação inclusiva no Brasil. Entendendo que nos séculos XVII e século XVIII, as práticas sociais eram de discriminação e exclusão das pessoas com necessidades especiais. Então, eram pessoas segregadas das sociedades, escondidas da sociedade. Essa época foi caracterizada por uma ignorância muito grande, uma rejeição dos indivíduos deficientes. Tanto família quanto escola, como a sociedade em geral, faziam essa segregação das pessoas. Então, os ditos deficientes mentais eram internados em orfanatos, manicômios, prisões, entre outros tipos de instituição que os tratavam como doentes e que os tiravam da vivência social. No decorrer da história, porém, as concepções sobre as deficiências foram evoluindo. Então, no século XIX, nós ainda encontramos uma fase muito forte de institucionalização especializada, onde esses indivíduos que apresentavam deficiência eram segregados em suas residências. Lá acontecia o que a gente chamava de educação fora da escola. Então, aquelas pessoas mais abastadas, que tinham mais condições, pagavam os preceptores, pessoas, para fazer esse processo educativo nas suas residências. Quando as pessoas não tinham essa condição, as pessoas, os deficientes, ficavam ali, muitas vezes renegados, escondidos e deixados de lado. No século XX, então, a gente tem um avanço importante porque emerge em nível mundial, através dos movimentos sociais, as lutas contra a discriminação em defesa de uma sociedade inclusiva. Entra aí toda a discussão em torno dos direitos humanos, a Declaração de Salamanca, que vem trazer isso de uma forma muito efervescente. Os movimentos sociais, políticos, educacionais, os estudiosos, as associações e as conferências começam a propor o aprofundamento das discussões e a colocar em relevo os direitos das pessoas com deficiência. Então, surgem expressões nessa época, no século XX, expressões como educação para todos, todos na escola, escola para todos, já mostrando um movimento de popularização, dinamização e integração desse sujeito. Então, o sujeito que vinha com um histórico de segregação começa a entrar em pauta da discussão que ele também tem direito de estar na escola. Então, desde o século XX, nós percebemos vários avanços sociais, pedagógicos, tecnológicos, e aí a discussão sobre uma sociedade inclusiva no Brasil aparece. Hoje nós temos salas de recursos, atendimentos diferenciados, métodos tecnológicos como os computadores adaptados, sintetizadores de fala, programas, aplicativos, entre outros diversos modelos tecnológicos de inclusão social para um público que sofreu arduamente com discriminações e preconceitos durante todo esse processo. Hoje o que a gente busca é a garantia dos direitos das pessoas com deficiências. Isso está previsto, inclusive na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394 de 1996. Lá, na lei que fundamenta todos os processos educativos no Brasil, está previsto em seu artigo 2º o direito de todos a uma educação. É dever do Estado e da família promover essa educação. Então, os princípios da educação nacional já prevêem uma educação que é inclusiva, que deve ser inclusiva.
Esse artigo 2º da LDB rege a educação de todos sem exceção e diz lá, com igualdade de condições para acesso e permanência. Então não podemos apenas pensar no acesso dessas pessoas à escola, mas principalmente na condição de permanência delas. Que condições nós estamos dando enquanto escola, enquanto sociedade, para que essas pessoas continuem, entrem e continuem o seu processo educativo. Em 2001, ainda falando das regulamentações acerca da educação inclusiva no Brasil, o Plano Nacional de Educação, o PNE, prevê o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva, que garanta atendimento à diversidade humana. Não podemos pensar apenas nas pessoas com deficiência, mas também em todas as pessoas. Então, o que a gente precisa entender é que nós temos uma sociedade com diversidade, com pessoas com deficiência, com pessoas com suas especificidades, suas histórias de vida, seus contextos socioculturais, e tudo isso precisa ser previsto na perspectiva da educação inclusiva. Mas há aí uma preocupação muito intensa com a formação de professores. Esta se apresenta ainda muito ineficiente. O Conselho Nacional de Educação de 2002 traz uma resolução que obriga as instituições de ensino superior a ajustar seus currículos dos cursos de licenciatura, inserindo nesses conteúdos possibilidades aos futuros docentes de compreender as diversidades e as especificidades de cada aluno. Inclusive, é essa resolução que traz a necessidade da língua brasileira de sinais entrar no currículo dos cursos de licenciatura. É previsto também colocar lá disciplinas voltadas para a educação inclusiva, para que os futuros professores entendam que a perspectiva de inclusão não é só voltada para as pessoas com necessidades especiais, mas é voltadas para todos. A ideia é incluir todos com condição de acesso e permanência. O desafio que nós temos hoje é uma aprendizagem integral e essa é função do professor. O perigo que reside é nas receitas prontas, aqueles formatos pedagógicos únicos que a gente pensa que dá conta de toda essa diversidade. Isso não existe. A formação é o caminho, a formação continuada, não só inicial. Por exemplo, esse momento em que a gente verticaliza a formação, entra numa especialização, no mestrado, amplia a nossa forma de olhar esse sujeito, esse é o caminho. Porque nós, professores, somos profissionais da aprendizagem e do aprendiz. Nós não somos profissionais do ensino. Profissionais do ensino se entregam a uma receita pronta, a uma receita única, um formato único, que não é o caso quando a gente fala em educação inclusiva. A aprendizagem inclusiva está voltada para as necessidades gerais do aluno e não apenas para a realização acadêmica. A parte cognitiva é muito importante, mas não é só isso. Um aluno com necessidades especiais precisa ser, a partir dessa visão de integralidade, ser amplamente desenvolvido para que a escola dê conta de suas necessidades. É isso. Na próxima aula nós vamos continuar com essa discussão. Até lá!